Bom dia a todos, né? Vamos abrir lá na carta do nosso irmão Tiago. Ligando aqui o meu tablet, deixa ele conectar. Quando ele conectar, vocês podem, a gente vai dar início à exposição do texto hoje, tá bom? Tiago capítulo 1, nós estaremos lendo, na realidade expondo hoje, a partir do verso de número 5. Nós vamos ler inicialmente do verso 5 até o verso 8. Tá joia? Tiago 1, do 5 ao 8. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Senhor, aqui está a Tua palavra. Nós te pedimos que pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia, Tu nos visite nessa manhã, falando ao nosso coração. Que nosso coração seja terra fértil, que nós venhamos ouvir a exposição da palavra como sendo verdadeiramente que é a Tua voz, falando ao nosso coração. Nos capacita nessa manhã, Tu sabe da nossa limitação, Tu sabe o quanto, Senhor, somos limitados, mas que Tu possa iluminar a nossa mente nessa manhã e que no final dessa exposição, dessa aula, o Teu nome seja glorificado. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Se você esteve aqui domingo pela manhã passado, no último domingo, né? O pastor Jamerson nos ensinou do verso 1 até o verso de número 4. Ele fez uma introdução, né, da carta de Tiago. Nós aprendemos de quem se trata esse Tiago, né? Era o Tiago, meu irmão de Jesus. E depois dele explicar quem era Tiago, a gente entender quem era o autor da carta, ele disse uma palavra que me confundiu tudo que ele tinha dito anteriormente. Ele disse que isso é contraproducente. E eu fui procurar no meu HD para entender que palavra era essa, que é a palavra do domingo, né? Aí eu fui ver, aí entendi o que ele estava querendo dizer, tá bom? Mas ele nos ensinou quem era Tiago, falou da possibilidade desse documento ser um dos primeiros documentos, se não o primeiro documento a ser escrito, a carta de Tiago. Nos falou também, nos ensinou também, que a gente deve ter alegria quando passarmos por provações. Não é coisa muito fácil de nós fazermos. E no verso de número 3, ele nos ensinou também que a provação da nossa fé, ela produz perseverança. Ele usou até uma palavra no grego, né, upomone, para perseverança, que é exatamente a palavra que está aqui. E disse que a perseverança ela deve ter ação completa para que nós sejamos perfeitos, ou seja, maduros, né, e íntegros, sem sentir falta de absolutamente nada. Dito isso, a gente vai para o nosso texto que nós vamos meditar aqui nessa manhã. E eu gostaria de começar tendo como base o verso de número 4 do capítulo 1, que diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. É bom lembrar, irmãos, que no verso 4, lembro a você mais uma vez, o alvo de Deus para a nossa vida é que nós sejamos pessoas maduras, é que nós sejamos pessoas que não tenham deficiência. O autor vai voltar, Tiago, ao tema de provações, lá no versículo de número 12 desse capítulo 1. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, ainda com base no verso de número 4. Qual? Que Tiago percebe uma deficiência no seu público. Isso é claro aqui no texto. E que deficiência seria essa? Falta de sabedoria.
quando estavam passando pelas provações. Faltava àquele povo sabedoria, né? Essa é uma realidade que ele nos aponta aqui. E a partir do verso 5, vou reler, ele diz o seguinte: se porém algum de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, a minha versão diz, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Isso me chamou a atenção pelo seguinte: Tiago sabia que alguns das pessoas que ele estava inicialmente enviando esse documento era deficiente nessa área, na área da sabedoria. Faltava sabedoria para esse povo enfrentar as muitas tribulações. E Tiago, meio-irmão de Jesus, né, um dos líderes da igreja primitiva, ele se propõe a orientá-los quanto ao modo de suprir essa falta. Em outras palavras, como nós, 2000 anos depois mais ou menos, iremos suportar as tribulações da vida com sabedoria. É isso que ele vai tentar nos ensinar aqui. Relembro a vocês que o autor já tinha dito, do verso 2 ao verso 4, que quando as provas baterem à nossa porta, nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar. Mas somado a ficarmos alegres, irmãos, coisa difícil para muito crente. Chegar uma prova na tua vida e você se manter alegre por ela. Mas Tiago diz que somado a essa alegria, você tem que conjuntamente orar por sabedoria. É isso que ele está dizendo aqui no verso de número 5. E você me perguntaria por que Deus quer que nós façamos isso. E eu entendo que a resposta é relativamente simples. Nós temos que colocar uma coisa definitivamente em nossa mente. O alvo de Deus para a nossa vida é maturidade cristã. O alvo de Deus para a nossa vida é maturidade cristã. Nós não podemos, irmãos, viver nossa vida cristã todinha no jardim da infância, sem desenvolver, sem enfrentar lutas. E no meio da luta, quando enfrentamos, vem logo a tristeza, vem logo o abandono da casa do Senhor. Repito, você não pode passar a eternidade dentro de uma comunidade cristã como um menino, como uma criança mimada. Porque o alvo de Deus para a nossa vida é a maturidade cristã. Então o que é que eu aprendo aqui? As provações da vida, meus irmãos, ela desmama eu e você de atitudes infantis. Eu espero em Cristo Jesus que o fato, por exemplo, de um irmão não lhe dar a paz do Senhor num domingo, não lhe desanime. Que você tenha maturidade suficiente para receber uma crítica, se for o caso. Se ela for construtiva, amém. Mas nem sempre ela será construtiva. E você recebê-la com alegria e saber que é Deus provando você. E é sabendo que é Deus querendo que você tenha maturidade cristã. Lhe tirando da sua vida atitudes infantis que você tinha 1, 2 anos atrás. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Uma coisa importante a gente entender aqui nesse texto. A sabedoria a qual Tiago se refere não é conhecimento intelectual. Não é conhecimento teórico. Sabedoria aqui, irmãos, não é conhecimento acadêmico. E não tem nada de errado você adquirir esse tipo de conhecimento. Mas a sabedoria que ele se refere aqui é sabedoria prática. É você pegar verdades bíblicas e aplicar na sua vida. É você viver conforme a Bíblia quer que você viva. É sobre essa sabedoria que Tiago está falando. Mas deixe-me lhe dar aqui um conselho que eu acho primordial para nós nessa manhã, Essa sabedoria que vem do alto, que vem do Pai das luzes, que vem de Deus, coloca uma coisa no seu coração. Há um princípio para ela operar. Que princípio é esse? O temor de Deus. Sabe por que eu digo isso?
Quando, irmãos, alguém teme a Deus, essa pessoa sempre, ela tomará decisões, essa pessoa sempre fará escolha, mesmo em meio às provações que estejam de acordo com as Escrituras. Então, é o temor do Senhor, e não necessariamente a quantidade de neurônios que você tem, ou deixa de ter no seu cérebro, que fará com que você tome decisões e escolhas que estejam de acordo com as Escrituras. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que a pessoa tenha PhD em algum curso, em alguma área da vida dela, e haja como tolo. E é muito possível que uma pessoa seja completamente analfabeta, mas por ouvir a palavra do Senhor, pelo temor que ele tem ao Senhor, ele tome decisões centradas no que diz respeito à Bíblia, em contraponto a um PhD que não conhece a Deus. É mais ou menos isso que Tiago está querendo nos ensinar aqui. Mas no verso 5 ele ainda diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, desse tipo de sabedoria, ele nos aconselha: peça a Deus. Ore pedindo sabedoria a Deus. E ele diz o seguinte, que Deus é generoso. Outras versões dizem que ele dá com liberalidade, né? Ou seja, não em doses homeopáticas. Deus não dá sabedoria ao seu povo em conta-gotas. Não. Ele dá de uma forma generosa, né? Como se fosse uma cachoeira de sabedoria. Desde que você tenha a ousadia de pedir essa sabedoria a Deus. É isso que Tiago está nos dizendo aqui. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Isso é, sem passar em rosto. O que o autor está dizendo? Que muitas vezes nós erramos. E nos ajoelhamos diante do Senhor para pedir: Senhor, por que eu não agi dessa maneira? O que ele está dizendo aqui é que Deus olha para você, que Deus escuta você, e não diz o seguinte: bem que eu avisei, quebrou a cara porque quis, não vou falar com você mais não. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo exatamente o oposto. Ele diz a nós: ore pedindo sabedoria. E há um adendo que eu gostaria de fazer aqui nessa manhã. Tiago era um homem de oração. De oração. Vou lhe provar isso. No capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: que nós não recebemos porque nós não oramos. Né? Capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: olha, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra, nada têm, por quê? Porque não pedem. E olha o verso 3 do capítulo 4, por gentileza, coloca aí. Amém, obrigado. Pedem e não recebem. Por que não recebem? Porque pedem mal. Aqui está um homem de oração. Ele diz no capítulo 5, verso 16, que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Eu li alguns comentários, irmãos, sobre a carta de Tiago. E há uma tradição, inclusive o pastor Augusto Nicodemos acha que é verdadeira, que Tiago, ele tinha uma deformidade enorme nos joelhos. Ele era conhecido na igreja primitiva como joelhos de camelo. Os joelhos dele eram deformados. Por quê? Ele nasceu com essa deficiência? Não. Tanto que ele orava, tanto que ele se ajoelhava diante do Senhor, que os joelhos dele criaram uma espécie de calosidade, de deformidade. Tanto que ele orava. E isso fica muito claro, né, na sua epístola que nós estamos analisando durante esses domingos. Ele era verdadeiramente um homem de oração. Atente para o verso 5, que ele, repito, que ele diz que Deus é generoso, Deus tem prazer em conceder sabedoria. É isso que ele está dizendo. E mais, ele não nos afronta. Aí nós vamos para fechar esse verso 5. Por favor, gostaria de colocar isso aí, Provérbios 2, verso 3, até o verso de número 6, Silmara, por gentileza. Provérbios 2, verso 3, até o verso 6,
olha o que Salomão escreve. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Verso 6 para encerrarmos. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Veja que Tiago está baseando o tema que ele está tratando, inclusive no Antigo Testamento. Vamos para o verso 6? Vamos para o verso 6. Olha como ele manda eu e você pedir sabedoria. E esse princípio vale para tudo. Repito, ele está nos ensinando a pedir sabedoria. Mas esse princípio vale para tudo. Olha o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é que você entende aqui, irmãos? Eu acho que está muito claro o texto, né? O versículo. O autor sagrado está nos dizendo o seguinte, ou nos ensinando o seguinte, que uma oração feita sem fé, ela não é respondida. Talvez, eu estou dizendo talvez, essa seja uma das causas que as nossas orações sejam pouco respondidas. Mais uma vez eu faço menção ao pastor George Miller. Ele possuía uma agenda com 50 mil orações respondidas por Deus a ele. Meus irmãos, divida 50 mil por dia. Quanto dá em anos? Ele viveu 94 anos. 50 mil orações respondidas por Deus a ele. E perguntaram a ele o seguinte: e as que não foram respondidas? Ele disse: eu continuo orando. Eu continuo orando. Tiago está nos ensinando aqui que a oração feita sem fé não é respondida. Logo, irmãos, não é preciso ser nem um gênio para concluir o seguinte: que quando a gente ora com hesitação, com questionamento, com dúvida, certamente nós iremos fracassar na nossa oração. É isso que Tiago está dizendo, né? Interessante, né? Como você pode orar a partir de hoje, se é que você não ora? Nós devemos, irmãos, orar confiantes em duas realidades. Na bondade, versículo 5, e na liberalidade de Deus. Você tem que orar dizendo que Deus é bom. Mas há uma coisa que a gente não pode esquecer no que diz respeito nesse quesito de oração. Nós devemos ter motivos corretos. Capítulo 4, verso 2 e 3, nós acabamos de ler aqui. Deus responde a oração com fé? Claro. Deus responde a oração sem fé? Claro que não. Mas essa oração feita com fé, ela tem que ter o quê? Motivos corretos para que ela seja respondida pelo nosso Deus. E aqui no verso 6, Tiago pinta um quadro de quem é essa pessoa que duvida. É ou não é? Vamos para o verso 6. Ele diz o seguinte, olha: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus irmãos, quem direciona para onde a onda vai? Se ela está um pouco para a direita, se ela está um pouco para a esquerda, se ela vem na altura tal ou mais alta, aonde ela vai quebrar? Quem direciona? O vento. A onda, ela não tem esse, entre aspas, poder. É o vento quem determina a direção da onda. É essa figura aqui que ele está dizendo. E essas ondas, elas são impelidas de um lado para o outro, sem vontade própria. Tiago usa esse exemplo para dizer a nós o seguinte: a alma de uma pessoa que ora de forma inquieta, ela é atormentada pelas dúvidas. Ora ela crê demais.
Ora, ela crê de menos. Não existe constância. Interessante que essa mesma figura é usada por Paulo para indicar os inconstantes, que se tornam presas fáceis de todo o ventre de doutrina. Está lá em Efésios 4,14. Meu irmão, eu não quero que você me responda, mas responda para você mesmo. Às vezes nós oramos, crendo na liberalidade de Deus, crendo na bondade de Deus. A gente ora, a resposta não vem. Aí a gente vai para a televisão e fica aqueles camaradas ali dizendo: hoje vai passar na igreja aquele manto. Quem tocar no manto sai abençoado, né? Seja sincero. Seu homem interior, pelo menos uma vez na sua vida cristã, já não deu vontade de você tocar no manto? Deu não? De comprar um chapeuzinho igual a um apóstolo que tem aí? Aí receber uma rosazinha ungida para colocar em cima da sua televisão com um copo sem água, para ver se essa má fase sai da sua vida? É a pessoa inconstante. Ora ela é reformada, ora ela acredita em tudo, nos 5 pilares da fé. Ora ela é neopentecostal. Não crê mais em absolutamente nada. O quadro que Tiago pinta aqui com relação à oração, sabe o que é? É um quadro de inconstância, de vacilação, de hesitação, de falta de firmeza e de perseverança na fé. Uma coisa que me chama a atenção: quando nós estamos decepcionados com Deus, a primeira coisa que deixa de existir na nossa vida é vida de oração. Esse é um termômetro para você. É algo que pode lhe dizer, inclusive hoje, se você está bem ou mal espiritualmente. O quanto você gasta de tempo, o quanto você tem prazer em orar, pode lhe dizer como está a sua fé. Aí você responde para você mesmo. Verso 7. Vamos a ele. Ainda falando dessa pessoa vacilante, né? Que duvida na hora de orar. Tiago diz o seguinte no verso 7. Que uma pessoa dessas, ou seja, inconstante, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Irmãos, é muito claro. Quem duvida não receberá coisa alguma da parte de Deus. Isso aqui é muito claro. É um princípio, inclusive, né, que você deve levar para todos os seus pedidos e não somente para a sabedoria. Quem duvida jamais receberá de Deus qualquer coisa. Jesus ensinou isso. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus. Coloca aí, Samara, por gentileza. Hoje você vai trabalhar muito, Samara. Mateus 21, versículos 21 e 22. Olha o que o texto diz. Jesus ensinando, olha. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Verso 22. E tudo o que pedirem em oração. Como? Estou ouvindo não. Como? Depois de 50 anos, irmãos, a gente perde a audição também. E tudo o que pedirem em oração, o quê? Vocês receberão. É uma questão de fé ou não é? É uma questão de fé. Verso 8. Ainda tratando sobre essa pessoa inconstante, ele diz o seguinte: sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Algumas versões dizem o seguinte: homem de ânimo dobre, né? Não sei se a sua versão é essa. A minha diz:
sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre e indecisa são as mesmas coisas, né? A mesma coisa. Quem é essa pessoa que tem ânimo dobre ou indecisa? É uma pessoa que é como se ela tivesse duas almas, ou dois rostos. É uma figura não humana, né? No grego, se eu não me engano, eu não sei se a pronúncia é essa, né? Dipshoi. D-I-P-X-O-I. Dipshoi. Eu domino muito bem o português, o inglês, pouquinho o francês, mas o grego eu sei muito pouco. Mas dipshoi é mais ou menos por aí, tá certo? Então deve ser essa aí, essa pessoa de alma dividida. Ele tem dois rostos. É como se um rosto dele olhasse para a direita e o outro rosto olhasse para a esquerda. É uma pessoa de alma dividida. Por isso, por ser inconstante, essa pessoa é dividida em todos os seus caminhos. Ela não consegue ter constância. É uma pessoa que cambaleia como um bêbado. Você conhece pessoas assim? Tem dia que a fé está fora do comum. Está no 20º andar a fé dele. No outro dia está no térreo. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Um exemplo muito claro aqui. 1 Reis capítulo 18, verso 21. Quando Elias diz o seguinte ao povo de Deus: vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Elias está dizendo exatamente isso. Você, povo de Deus, não podem ser inconstantes, indecisos em seus caminhos. Interessante, irmãos. Jesus repreendeu os de ânimo dobre. Jesus repreendeu as pessoas de alma indecisa. Jesus repreendeu os inconstantes. Onde está isso, pastor? Samara, por gentileza, Silmária. Mateus 6, 24. Por gentileza, vamos ler? Olha o que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Meus queridos irmãos, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, inconstância, tem dia que o camarada é crente demais, tem dia que o camarada é crente de menos. Tiago está dizendo o seguinte, que uma pessoa assim também não será atendida em suas orações. Então, se você precisa de sabedoria, amanhã é um dia crucial para nós, né? Parece que a segunda-feira é um dia que a gente guarda os problemas do domingo, todos para resolver na segunda, né? Às vezes você deixa até coisas pendentes no seu trabalho, né? Para resolver na segunda, na sua escola. Você diz, no domingo não, eu vou resolver na segunda. Talvez, quem sabe, você está aqui hoje, pela manhã, e amanhã você tenha decisões a tomar. E essas decisões, como tudo que nós temos que fazer na vida, é necessário sabedoria. Então, qual é a indicação de Tiago para mim e para você nessa manhã? Peça a Deus sabedoria, ore pedindo a Deus sabedoria, creia que Deus é generoso para lhe dar sabedoria, mas peça com fé para resolver essa situação, que Deus não irá lhe negar, com certeza não irá lhe negar. Deus há de mostrar para você uma saída. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto, verso 9 até o verso de número 11. Vamos ler? Qual é o tema aqui? Se do verso 5 ao verso 8, Tiago nos exorta a orar pedindo sabedoria, do verso 9 até o verso 11, o tema seria o seguinte: superando a pobreza e a riqueza. Superando a pobreza e a riqueza. Olha o que ele diz, verso 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Vamos parar um pouquinho aqui. Alguns comentaristas, eles acham que Tiago está falando de condição humilde acerca da questão espiritual. Pode ser, pode.
Mas o contexto nos leva a acreditar que quando Tiago diz aqui, o irmão de condição humilde, ele está tratando essa pessoa ou essas pessoas de condição humilde como alguém de baixa condição social. Ao meu ver, Tiago está falando aqui para pessoas que se converteram e eram pobres financeiramente. Esse, ao meu ver, é o contexto mais, digamos assim, que se encaixa a esse verso de número 9. Eram pessoas desamparadas. Eram pessoas abatidas. Vamos fazer um parênteses aqui nessa manhã, mais um. Quando Paulo esteve em Jerusalém para encontrar-se com os demais apóstolos, além desses apóstolos lhe darem a destra da comunhão, no que diz respeito ao ministério, ele foi recomendado que se lembrasse dos pobres. Gálatas 2, verso 10. E alguns comentaristas, analisando esse texto que nós estamos lendo nessa manhã, juntamente com essa passagem de Gálatas, capítulo 2, verso 10, chega à seguinte conclusão: que possivelmente foi Tiago, o escritor dessa carta, que era líder da igreja em Jerusalém na época, que deve ter exortado Paulo, aconselhado Paulo a se lembrar dos pobres no ministério dele. Eu concordo plenamente com essa possibilidade. Por que eu digo isso? Porque nessa carta que nós estamos analisando, o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, Tiago, ele demonstra, irmãos, uma preocupação enorme com os pobres. Vou apenas citar os textos. O verso 9 e 10 que nós estamos analisando do capítulo 1. O verso 2, capítulo 2 ao verso 6. O verso 2, capítulo 15 e 16. O capítulo 4, capítulo 4, verso 5, aliás, verso 4. Ele demonstra essa preocupação com aquele que a vida, irmãos, abate. Com aquele, por exemplo, que se levanta pela manhã e não tem um pão para dar ao filho. Com aquele que chega em casa, mesmo sendo cristão, e é possível isso, não tem condição de fornecer ao filho escolaridade. Tem muita gente assim, irmãos. Talvez aqui na nossa comunidade não, mas há muita comunidade evangélica que as pessoas não têm nenhuma roupa decente para ir para a igreja. Tem. Não vamos dizer que isso não acontece, que acontece sim. E é esse tipo de pessoa que preocupa nosso irmão Tiago. E uma coisa me chamou a atenção analisando esse verso 9. Enquanto a teologia da prosperidade, ela ensina que a pobreza vem do diabo, que o cristão deve repreender e não aceitar a pobreza, Tiago ensina exatamente o oposto. Ele está dizendo aqui no verso de número 9 o seguinte: o irmão de condição humilde, vamos trocar, vamos parafrasear, o irmão pobre, glorie-se na sua exaltação. Meu irmão, como é que alguém pobre pode se gloriar na sua exaltação? Tiago diz, é possível sim. Ele não deve se abater pelo fato dele ser pobre, pelo contrário, ele deve se exaltar. Mas se exaltar em que sentido? No sentido de se sentir digno. No sentido de entender que ele é filho de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Às vezes não tem a melhor roupa. Às vezes os filhos não estudam no melhor colégio de Campina Grande. Às vezes as contas não fecham no final do mês, não porque você é um irresponsável, mas porque você ganha pouco. E mesmo assim Tiago diz, se exalte nisso. Ou seja, entenda que você, apesar de tudo isso que lhe falta, da despensa estar vazia, do sapato estar furado, de não ter uma roupa decente para ir para a igreja, alegre-se nisso, porque você é filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Você é salvo na pessoa de Cristo. Isso é maravilhoso demais. Verso 10. Agora ele lança um contraste, né? E o rico, na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Que contraste, né, irmãos? Eu faço uma pergunta a você. Você acha que a Bíblia ensina que ser rico é pecado?
Absolutamente não. A Bíblia jamais ela ensina que a riqueza em si é um mal. Na realidade, irmãos, o próprio Deus deu a Salomão tanto sabedoria quanto riqueza. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 12 e verso 13. O problema é o seguinte: tudo depende de como a riqueza é adquirida, como ela é usada, e qual é o lugar que a riqueza ocupa no nosso coração. Esse é o ponto. Quando a gente olha para esse verso de número 10, há um impasse aqui, né? Qual o impasse? Determinar quem eram esses ricos. Se eram os ricos patrões, ímpios, que estavam oprimindo os pobres crentes, ou se eram os ricos crentes que congregavam na mesma comunidade com esses pobres que eram cristãos. A gente não pode fechar isso, nós não temos certeza. Mas veja bem, se eram os ricos ímpios que eram responsáveis pelo sofrimento de alguns crentes de posição humilde, o princípio também é válido para os crentes cristãos, que certamente também faziam parte daquela comunidade. Isso é o de menos importância, se eram ímpios ou se eram cristãos os ricos. Porque também naquela comunidade, certamente, havia pessoas, que dispunha e muito de recursos financeiros. Qual o problema que Tiago aqui percebe, irmãos? Que alguns ricos, sejam eles incrédulos ou cristãos, infelizmente, não percebiam a realidade dessa forma. Por quê? Porque a riqueza, ela pode cegar uma pessoa. Porque a riqueza, ela pode trazer ao coração do ser humano arrogância. Porque a riqueza, infelizmente, pode trazer poder. E juntamente com o poder, trazer prepotência. E isso preocupava nosso irmão Tiago demais. E ele lembra a todos os ricos, sejam eles ímpios ou sejam eles cristãos. Ele lembra uma coisa importantíssima aqui no verso 10. Que a exaltação dele, em contraste com a do pobre, que era de ser filho de Deus, que a exaltação dele com relação ao que ele possuía, era passageiro, ou passageira, melhor dizendo, era efêmera. É isso que Tiago está dizendo. Tiago compara o caminho efêmero do rico à transitoriedade da flor do campo. Vamos pensar um pouquinho algo que aconteceu conosco aqui? No encontro que nós tivemos aqui de mulheres. Estão lembrados? Quem está lembrado aí? Amém? Vocês lembram que a igreja estava decorada com umas flores? Que flor é aquela, Ritinha? Como é o nome daquelas flores que tu colocaste? Bugaville. Ritinha, quando trouxe elas, eram bonitas demais. Viçosas, né? Bem rosadas, vermelhas. Ela botou num dia, no outro, estavam murchas. Algumas já estavam caindo. É essa a figura que Tiago usa aqui, né? A transitoriedade dos nossos bens materiais. Permita-me outro parênteses aqui. Há pouco tempo agora morreu um dos homens ricos do Brasil, né? Silvio Santos. Não sei se ele é salvo, não quero entrar no mérito. O ponto é o seguinte: muitas pessoas chegaram e disseram, mas Silvio Santos morreu? Eu não acredito que Silvio Santos morreu. E tudo que ele conquistou de forma lícita, irmãos, por mérito dele, por talento dele, amém. Tudo que ele conquistou ficou.
Tudo ficou, o SBT, o banco que ele tinha, ou tem, não sei, os seus milhões que ele tinha, seus carros, todo o patrimônio que ele tinha, inclusive sua família, tudo ficou. Transitoriedade da riqueza, daquilo que muitas vezes a gente bota no nosso coração. Não estou dizendo que isso acontecia com ele, não o conheci, não o conheço pessoalmente. Por favor, não estou dizendo isso com ele. Mas muitas pessoas colocam o coração na riqueza, naquilo que possuem. Ah, se eu melhorei de vida, amém. Aí já se exalta, já não é a mesma pessoa. Tiago diz, ei, isso é transitório. Essa exaltação é transitória. É transitória, verso 11. Ele diz o seguinte, olha. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente. A planta seca. A sua flor cai. E a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Ô meu irmão, ele está usando uma figura, né? Daquele vento que veio sobre Jonas, juntamente com aquele sol escaldante. Me parece que é isso. E secou aquela planta imediatamente. Me parece que é isso que Tiago tem em mente, né? E ele diz, da mesma maneira, a jornada, a empreitada dos negócios, infelizmente, a nossa saúde vai murchar. Eu tenho algo para lhe dizer aqui, não fique com raiva de mim não, tá certo? Você tem a vontade maior do mundo de chegar aos 90 anos. Quando você chegar aos 90 anos, as provas na sua vida serão muito maior. Porque você está mais fraco, fisicamente, emocionalmente. Você pode ter o dinheiro que tiver. Você talvez pense o seguinte, eu vou ser a vovó malhadona, o vovô saradão. Vai não. 90 anos é caixa de remédio de lado. Alzheimer. É a realidade, é isso que Tiago está dizendo aqui. É efêmero. A Bíblia diz o seguinte, que nossos anos são quantos? 70, no máximo 80. O que passar disso é o quê? Malhação? É? Saradão? Eu penso que a Bíblia sabe muito mais do que qualquer personal trainer, né? É enfado e canseira. Então, como eu não sou um caba muito burro, eu tenho 57, eu só tenho mais ou menos 13 anos de vida útil. Logo 13, um nome difícil, né? Com 70 a situação já está difícil. É a realidade, meu irmão. Tiago está nos dizendo isso aqui. E ele alerta os ricos para o seguinte, olha. A causa da decadência do rico não é o fato dele ser rico, mas o fato, irmão, de ser rico e ímpio. Há muitos ricos, graças a Deus aqui na nossa comunidade, se tem alguém milionário, se apresente a mim, que eu não lhe conheço não, tá bom? Eu acho que não é o nosso problema aqui, tá certo? Mas o grande problema do rico é que muitas vezes, mesmo se dizendo cristão, ele é arrogante. Ele se comporta como um ímpio. E uma coisa interessante. É triste uma pessoa ser rica e se dizer cristão e não temer o Senhor. Oprimir-os demais. Não é isso que Tiago está dizendo que a gente deve fazer, não. Em toda a Escritura, irmãos, nós encontramos exortações aos ricos a que não coloquem a sua esperança na riqueza, pois elas são passageiras. Passageiras. Embora ser rico não seja pecado, irmãos, como a riqueza traz tentações. Como a riqueza traz tentações. Eu não sei se você já teve o desprazer. Quem tem mais de 50 anos já. Você já andou num ônibus da empresa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Quem andou, levante a mão aí.
Alguns aqui andaram. Alexandre andou, Alexandre? Amém. Tinha um daqueles abençoados que era o seguinte: Bodocongó via Matadouro. Você não podia, se tirasse o pé, não colocava de novo, não. Superlotado, balaio, sabe? Menino gritando, chorando. Quando dava uma curva, saía metade. A gente andava assim, era tudo humildezinho. O cabo comprava um Fusca velho 1300L. 2 carburador a álcool. Já botava um óculos de sombra. Já não falava com todo mundo. É ou não é? É assim, irmão. Botava o braço debaixo do braço. Aliás, o braço para fora. Nem habilitação tinha. Mas não pegava mais o Bodocongó via Matadouro. Era ou não era? Nem falava contigo, nem dava carona a você. A riqueza. O camarada tem um Fusca 1300L, não é rico, né? Mas ele melhorou um pouquinho. Já fica exaltado. É isso que Tiago está dizendo aqui. Imagina tu numa Ferrari. Hein, irmãos? Acaba pensa que não é nem desse mundo, irmão. Desse mundo não. Aí bota no vidro traseiro: propriedade exclusiva de Jesus. Não é verdade? Sabe por quê? Porque só dá carona a Jesus. A outra ele não dá, não. Só Jesus pode entrar com ele. Eu entendo dessa maneira, né? Mas vamos lá. Embora ser rico não seja pecado, traz consigo muitas tentações. Daí, meus irmãos, a Escritura, ela sempre adverte quanto ao perigo do amor ao dinheiro e às riquezas. Por favor, 1 Timóteo 6, Silmara, verso 9 e verso 10. Por favor, minha filha. 1 Timóteo 6. Irmãos, eu gosto desse texto demais. Olha o que diz. Mas os que querem ficar ricos, caem em quê? Caem em tentação. Quantos negócios ilícitos, irmãos? Quantos crentes passando a perna uns nos outros? Quantas pessoas querendo levar vantagem, irmão? Em tudo, irmão. Ei, eu estava querendo vender esse meu carro velho, faz tempo. Aí eu olhei na tabela FIPE. Ele valia 24 mil na época, sabe? Ele ainda estava arrumadinho. Ainda tinha freio, ainda tinha pneu. Ele estava arrumadinho ainda, sabe? Não tinha casa de aranha, nem barata, nada. Mas olha, 24 mil, eu vou vender para ver se eu compro um popular. Aí eu coloquei na mão de uma pessoa. Não é ninguém da nossa igreja aqui não. Coloquei na mão, eu disse: fulano, eu quero vender esse carro. Vale quanto? Ele olhou o carro. Aí ele disse: o senhor quer quanto, pastor? Eu quero 24 mil. Eu lhe dou 500 reais. Eu dou 500 reais a ele, sabe, para ele vender, sabe? Eu dava 500 a ele. Beleza. No outro dia ele chegou lá em casa e disse o seguinte: pastor, eu cheguei a uma conclusão. Seu carro vale 14. Irmão, 14 mil. 14 mil, a bicicleta que eu tenho lá em casa. 14 mil, meu irmão. Brincadeira, irmão. Pelo amor de Deus, eu digo: homem, leve logo para você, toma o documento, a chave, fique logo com ele. E se diz evangélica essa criatura, né? Eu digo: meu Deus do céu, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. O verso seguinte: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Cuidado, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, e é verdade: o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é um Deus com D minúsculo, ele é chamado de mamon. Cuidado. O que Tiago está fazendo aqui? Ele está aqui, irmãos, nesses versos, aplicando o princípio da sabedoria. Estão lembrados? Ainda assim, nas provas e em suas circunstâncias específicas. Por que eu digo isso? Porque cristãos pobres e possivelmente cristãos ricos estavam se degladiando na igreja. Não estavam se dando bem na igreja. Sabe por quê? Porque dinheiro e status, há 2000 anos atrás,
já eram problemas reais dentro da igreja. Dinheiro e status. Há 2000 anos atrás, já eram problemas dentro da igreja. Qual o ponto aqui que Tiago quer nos lembrar? Que o pobre deve gloriar-se pelo que ele tem permanente no céu. Você é pobre? Ei, você é salvo. Glorie-se pelo fato de você ser filho. O rico, pelo que ele não tem permanente na terra. Talvez Deus, se é que Deus já lhe deu, né, você está escondendo do seu pastor e dos demais irmãos, faz muito bem, é verdade, você esconder mesmo, não precisa você dizer o que tem. Talvez você seja rico aqui, rico mesmo. Tem algumas pessoas aqui que têm a cara de rico. Não vou dizer quem, mas eu estou vendo alguns aqui, você parece que é rico. Ei, se você é rico, você tem que se gloriar com o que você não tem permanente na terra. Tudo que você possui é passageiro. Essa é a grande realidade. Parece que irmã Tânia faz parte desse grupo de rico, porque ela disse, é verdade, né? O pobre, ele deve gloriar-se em sua dignidade. Eu sou filho de Deus. E o rico, em sua insignificância. Eu tenho muita coisa, mas na realidade eu não sou dono de nada. Só sou mordomo. Não é verdade, irmãos? Nós só somos mordomos. Estamos aqui de passagem. Nós só somos mordomos. Permanente na terra. Cada um olha para a sua vida na perspectiva da eternidade. O pobre, ao ser provado, ele diz, quão rico eu sou. Quão rico eu sou. Irmãos, eu conheci um irmão que todo dia ele só comia feijão. Eu sei que é macaçá o nome certo, né? Mas a gente nordestino diz macaça, né? Todo dia comia feijão macaçá, para você que é rico, e macaça para você que é pobre, puro. E era feliz. E era feliz. Sabe por quê? Porque ele dizia, quão rico eu sou. Eu sou filho de Deus. Ia para a igreja com a sandália em havaiana, com a mesma calça social. Só mudava as camisas que ele ganhava de outros. Mas era feliz. O rico, ao ser provado pelas glórias do mundo, ele diz, quão vulnerável eu sou. Quão vulnerável eu sou. Quando vier algo, irmãos, quando vier um dinheiro fácil, entre aspas, para você. Quando você tiver uma oportunidade de levar vantagem sobre alguém, entenda que você é vulnerável. Vulnerável. Esse é o ponto de Tiago aqui. A citação é de um homem chamado A.T. Robertson. Diz o seguinte: a cruz de Cristo eleva o pobre e abate o que é exaltado. É a grande niveladora dos homens. Vamos concluir? Versículo 12, e aqui a gente conclui. E nós pobres vamos comer frango no almoço. E os ricos vão comer fazão com mel, né? Você faz parte de que classe? Verso 12, vamos concluir. Ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança o quê? A provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa maravilhosa. Eu sei que você é estudioso da Bíblia, você vai estar dizendo, mas pastor, esse verso 12, ele vai inaugurar uma nova sessão, que vai até o verso 15. É verdade. Certamente até o verso 15 o autor sagrado vai fazer a distinção entre provação e tentação. Mas o verso 12 ele ainda tem uma certa ligação com esse texto que nós acabamos de ler. Por que eu digo isso? Porque ele continua dando orientações a respeito do comportamento cristão em face das provações da fé. Porém, eu resolvi concluir com o verso 12, porque nos cabe algumas aplicações, tomando como base o texto que nós analisamos hoje, do verso 5 até o verso 11.
Pergunta para você: como nós suportamos a aprovação? A falta de recurso, o desemprego, talvez você seja alguém perseguido na sua empresa, não sei. Talvez você viva debaixo de um jugo de um chefe que é um pouco tirano com você, eu não sei. Mas a pergunta é: como você responde a isso? No verso 12, Tiago nos manda ter perseverança. Ele já disse no verso 2 que deve ter alegria. No verso 5 que a gente deve ter sabedoria. No verso 9 que a gente deve se gloriar com dignidade. Sabe por quê? Ele diz aqui no verso 12: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que suporta com perseverança a provação. Irmãos, porque se eu e você formos reagir às tribulações que os incrédulos nos impõem, com amargura, com rancor, com ira, com ódio, com ressentimento, meus amados irmãos, que bem-aventurança nós temos. Se na hora da prova a gente reage igual a um ímpio, que felicidade é essa nossa? Tiago diz: não. É suportando a provação, falta de alguma coisa, ou abundância de alguma coisa. Irmãos, não é à toa que dentre as pessoas menos alcançadas pelos evangelhos, pelo evangelho, há dois extremos: aos mais pobres dos pobres e aos mais ricos dos ricos. Não é à toa que isso acontece, né? Não é à toa que isso acontece. O que eu estou querendo dizer? É muito difícil você não ter nada e ser pobre. Aliás, isso é crente. E é muito difícil você ter tudo e ser crente. Jesus disse o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha, né? Do que o quê? Um rico entrar no reino dos céus. Portanto, a conversão de Zaqueu não deve ser desprezada por nós, entre outros. Entre outros. É suportando a aprovação de maneira correta que nós somos aprovados por Deus. Amém? Finalizando. Claro que nós somos salvos pela fé. Mas as provações, elas nos fazem crescer. Alegre-se, porque no final, todos que fomos salvos pela fé e estamos perseverando, nós receberemos uma coroa. E a coroa da vida aqui é um simbolismo para vida eterna. É isso que Tiago está nos dizendo. Continue firme, porque no final há um prêmio para mim e para você: a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos?